Gente, hoje é aniversário da minha querida Ariana Grande, né? 31 aninhos está fazendo hoje, com carinha de 18, como sempre. E eu fiz um vídeo aí bem enorme para vocês aí, falando um pouquinho sobre é, ela, sobre a importância dela na minha vida e sobre um monte de coisa aí. Tá bem legal, tá? Tá um pouquinho longo, mas vale a pena para você entender. Principalmente se você não entende, né? Minha relação com ela e quer entender, acho que é interessante você prestar atenção. Dá uma olhadinha. Olha só, gente, a Ariana Grande está fazendo aniversário hoje, dia 26 de junho de 2024. Uma das maiores artistas da nossa geração e dona de uma voz incrível, ela está completando 31 aninhos. Olha só, meu Deus do céu. Eu e a Ariana temos diferença de 10 anos, é brincadeira? 10 anos. Na verdade, Watson, não é nem que seja 10 anos, eu acho que é 9 anos e alguns meses, porque eu nasci em janeiro de 2003 e ela nasceu em junho de 93. Realmente, né? A gente tem mais ou menos 9 anos e 6 meses de diferença, por aí. É, eu acho que é, né? 6 meses, né? 9 anos, 6 meses e algumas quebradas de diferença. Alguns dias. Mas no geral, fazendo uma data redonda, são 10 anos de diferença de um pro outro, né? Eu amo muito a Ari, sou muito grato à Ariana por tudo que ela fez na minha vida durante todos esses anos. Eu já conheci a Ariana, sabe? Inclusive você pode aí, né, Marcelo, Watson, Felipe, Bia, Eduardo, qualquer pessoa que tá me ouvindo aí pode dizer, né, como foi esse seu contato com a Ariana. Se foi através de uma outra pessoa, ou foi através de uma música, ou através de um clipe, através de um programa, através de um filme, enfim, são várias possibilidades, né, Watson, né? Através de uma polêmica. Tem gente que é assim, né? Que chega através da vida de outras pessoas através de polêmica também, nunca se sabe. A Ariana é polêmica, né? Enfim. Eu acho assim que as primeiras lembranças que eu tenho da Ariana é de Brilhante Vitória, né? E é muito louco isso porque, tipo, a gente assistia Brilhante Vitória e a gente gostava da Cat, que era uma personagem meio maluquinha, né? E a gente nem se ligava muito que ali era a Ariana, a gente via como a Cat, né? Só que com o passar do tempo a gente foi crescendo, a gente foi percebendo, né, que ali não era a Cat, ali era a Ariana interpretando a Cat. Então, de primeira lembrança que eu tenho assim forte na minha cabeça dela, eu me lembro de Brilhante Vitória. Acho que muita gente também deve se lembrar. E curiosamente, eu não assisti Sem Cat na época da minha infância, eu assisti depois, né, quando passou no SBT e principalmente na Netflix, uns anos atrás, quando eu comecei a virar fã da Ariana Alienator. E eu me lembro que a primeira música da Ariana, que eu vi o clipe, eu acho que o Eduardo deve estar pensando, ai, deve ser Positions, ou então Thank You Next, Notice I Left to Cry, God's a Woman. Não, é mais antigo. Aí o Eduardo, meu Deus, fã, mais antigo? Qual foi então? Focus. Ah, Focus. Eu me lembro que naquela época de 2014, 2015, eu comecei a ter acesso à internet, que eu tive acesso à internet, Watson, a partir de outubro de 2014, né, quando minha mãe começou a pagar minha tia aqui do lado para poder eu ter acesso à internet. Aí eu comecei a consumir muito YouTube. Aí eu me lembro que eu via muitos videoclipes, eu me lembro de muito clipe da Taylor, eu comecei a ouvir Taylor nessa época. Claro que não foi de uma forma contínua, depois eu parei, mas os primeiros contatos que eu tive com Taylor foi dessa época, foi de Blank Space, foi de Shake It Off e de outras coisas também que a minha mente vai se esquecer, mas depois eu lembro. É, Megan Trainor também. Ai, meu Deus, dá um branco. Ariana também, eu me lembro que eu consumia. Ariana é uma artista que eu consumia pouco, mas eu me lembro de Bang Bang, eu me lembro de Break Free, eu me lembro de Focus. Inclusive, Focus foi a primeira música dela. Pode ser que não seja a primeira música dela que eu ouvi, tá, Eduardo? Mas foi a primeira que eu tenho forte na mente que eu assisti o clipe, né? Porque aquele clipe de Focus, gente, é um clipe muito bonito, né? E quem assiste ele não se esquece, porque é um clipe muito legal. E eu passei, né, desse tempo, de 2015 até 2019,
2018 por aí, afastado da Ariana, não consumia. Aí a partir de 2018, quer dizer, consumia através de Brilhante Vitória, né, quando passava, mas música não consumia. E a partir de 2018, eu comecei a ouvir mais música, eu me reconectei com a música e comecei a ouvir mais. Aí eu comecei a ouvir outras músicas dela bem legais, como Thank You Next, Severines, Notice I Like to Cry, Break Up with Girlfriend, Unbothered, NASA, e foi indo, né? Passei mais ou menos uns 2 anos de namoro ali. Aí em 2020, na pandemia, eu ouvia música todo santo dia, eu ouvia músicas por horas. Eu tenho muita lembrança da pandemia, de ouvir muitas músicas, de conhecer muitos artistas, ou de me reaproximar de artistas por conta disso. E eu me lembro que eu ouvia muita música da Ariana dessa época. Aí eu comecei a conhecer os álbuns, comecei a entender melhor esse lance de singles, de tudo mais, de videoclipes, e eu comecei a ouvir muito o álbum Positions, quando ela lançou em outubro de 2020. Aí eu me lembro de muito de ouvir Positions, 34 mais 35, Motive, Just Like Magic, POV, e por aí vai, sabe? E a partir de 2020 eu virei Arianator e sou Arianator até hoje. E eu sou muito grato à Ariana, amo muito a Ariana. Eu acho que a Ariana é a minha artista favorita por inúmeros motivos. Eu acho que ela é a artista favorita de várias pessoas por inúmeros motivos, sabe? Ela é uma pessoa incrível. Eu tenho só coisas boas pra falar da Ariana. Tenho sim reclamações pra falar dela, mas essas reclamações são nulas, né, Eduardo, né, perante outras coisas que ela é. As minhas reclamações com a Ariana não é nem tanto envolvendo a vida pessoal dela, Watson, mas envolvendo as escolhas de não singles dela. Eu acho que qualquer pessoa analisando o que eu falo dela aqui percebe que as minhas críticas a ela sempre vai nesse contexto, né, Watson? Não é uma crítica à Ariana, é uma crítica a meio que escolhas que a Ariana fez, ou não escolhas, mas não é escolhas pessoais, é escolhas em relação ao trabalho dela, que é a música. Então, às vezes eu fico até pensando assim, será que as pessoas me acham chato por estar reclamando dessas coisas? Mas é porque eu acho que ela poderia ter feito diferente, né, Eduardo? E realmente ela poderia ter feito diferente, mas ao mesmo tempo, se a gente pegar aquele contexto, né, que esses 3 álbuns que eu fico julgando muito, que eu acho que ela fez, o Sweetener até que nem tanto, mas o Thank You Next e o Positions, eu fico muito batendo nesses 2 álbuns, né, que ela trabalhou pessimamente. A gente entende também o motivo dela não ter escolhido muitos singles, não ter. A vida dela tava numa outra vibe, ela tava querendo fazer outras coisas, ela tava num ritmo de produção de arte, de música muito rápido e muito descartável, e ela tava focando demais em coisas que não era pra focar, tava com a saúde mental abalada, tava com problemas psicológicos, tava com uma alimentação, fazendo procedimentos estéticos, bebidas, enfim, então o corpo dela, Vati, a mente dela não tava bom. Então é injusto a gente também ficar cobrando demais, principalmente na época do Positions também, que não é somente ela tá vivendo uma crise no casamento dela, que agora a gente sabe que ela tava vivendo durante esse período do Positions, né? Da divulgação do álbum. Tem esse lance também, da pandemia, né? Isso tudo mexeu. Acho que a pandemia mexeu com a cabeça de todo mundo. Acho que todo mundo precisava fazer terapia depois da pandemia, né? Porque a pandemia, ela mexeu com a cabeça de todo mundo. Então, é muito injusto a gente ficar cobrando de uma artista, porque assim, tem hora que eu olho pra mim e faço uma comparação, porque tem hora que eu fico cobrando a Ariana, sabe, Eduardo? E tem hora que eu fico olhando pra mim e falo assim, caralho, isso é injusto, sabe? Isso não é normal, você ficar cobrando demais as pessoas. Como se as pessoas tivessem uma obrigação de escolher tal música pra ser single, ou então fazer tal clipe, ou então não namorar tal pessoa, ou não fazer tais coisas, né? Mas a gente tem que entender, Vasco, o que é a vida da outra pessoa. A outra pessoa tem que ter escolhas, a vida é feita de escolhas. Claro, a gente entende, às vezes, né, um fã ficar triste, né, Vato, né, por uma não escolha de um single, é coisa que magoa a gente. Tem música dela que é muito boa, que a gente olha e fala, poxa, só faltou um clipe, né, eu acho que todo mundo que é fã dela sabe muito bem disso, né, faltou uma divulgação aqui, mas, gente, ela fez o que ela podia fazer e não é um clipe que vai deixar aquela música menos especial pra você, sabe? Eu acho que tem muitas músicas da Ariana que me tocam muito, que nunca foram singles. São músicas que eu amo, são músicas que me descrevem muito bem, são músicas que falam muito bem sobre coisas que eu já vivi, ou então, Vatsu, que é o mais incrível, que tem músicas que ela lança, que no momento que ela lançou, eu escuto, mas eu nem presto muita atenção. E daqui um tempo, né, Eduardo, você começa a viver e sentir aquele sentimento que ela tá descrevendo ali, você começa a falar, meu Deus, eu agora entendo essa música, sabe? Antigamente eu não entendia Niri. Hoje eu entendo completamente Niri.
sabe? Antigamente eu não entendia várias e várias músicas dela que hoje eu entendo. Então, eu acho assim que a gente precisa cobrar menos os artistas, sabe? São seres humanos. A gente precisa olhar pra nossa vida, sabe? A gente não gosta quando as outras pessoas cobram a gente. A gente precisa ter mais empatia com os artistas, sabe? E eu vejo a Ariana hoje num momento assim do ápice da felicidade. Eu acho que tem hora que o Eduardo fica falando assim, o Bob Esponja da Shopee, etc e tal, mas tipo, cara, ela tá feliz com ele, sabe? A Ariana tá num momento dela de vida, Watson, muito feliz, né? A gente percebe isso, ela tá com o Bob Esponja, ela tá com um álbum novo, com 2 filmes pra sair no cinema, sabe, Marcelo Felipe? Ela tá num momento muito legal da vida dela, ela tá dando entrevista, ela tá fazendo o que a gente tava cobrando ela fazer há uns anos atrás, que ela não tava dando conta de fazer. Porque a saúde mental dela estava muito mal. Ela estava muito mal com ela mesma. E agora a gente percebe, não significa que ela não esteja mal com ela mesma, tá, gente? Porque inseguranças, baixa autoestima e todo mundo tem. Ou em maior grau ou em menor grau, né, Watson? Todo mundo tem. Você pode estar super feliz, mas tem algum probleminha, alguma coisa, né? Alguma coisa sempre tem, né, Watson, no coração da gente. Mas ela tá muito melhor do que ela tava antes. E eu me inspiro nisso, sabe? Eu quero me inspirar na Ariana. A Ariana me inspira muito na forma de eu ouvir música, de eu pensar na música, de eu ver a música, de eu consumir música, da forma de eu ter ideias, da forma de eu ser como ser humano. Me inspiro muito nela, né? Tem muitas causas que eu abracei por conta da Ariana, que eu entendi melhor por conta da Ariana. É, tem muitas coisas que eu mudei em mim, né? Eu aprendi a ser uma pessoa mais gentil, eu aprendi a ser uma pessoa mais sensível. Olha, esse ano de 2024, eu acho que foi o ano que eu mais chorei na minha vida, Watson. Eu acho que assim, tá, eu tô numa fase da minha vida que tá todo dia eu tô chorando, né? Hoje, por exemplo, mesmo eu tava ouvindo, hoje no dia que é o aniversário da Ariana, eu estava ouvindo alguns edits, né? Que são esses trechos, sabe, Eduardo, que a galera pega, né? Eduardo sabe o que é edit. Que a galera pega vários trechos, né? De várias imagens, clipes, fotos, enfim, faz esses vídeos, né, Watson, né? Que eu posto no WhatsApp. O Marcelo sabe o que é. Aqueles trechos que eu posto, né? Com várias cenas. Cara, aquilo me emocionou. E eu falei, nossa, por que eu tô ficando assim, mais emocional? E eu tô ficando muito assim por conta da Ariana, sabe? Eu também ouvindo Eternal Sunshine, ouvindo He Can't Be Friends, ouvindo várias músicas, me emociona. Ao mesmo tempo que me empodera, sabe? Supernatural, eu acho aquela música fantástica, sabe? A Ariana se permitindo reviver o sentimento de se apaixonar de novo e de querer ter um amor de novo. E ela faz uma brincadeira, né? Esse amor é como se fosse sobrenatural, sabe? Uma coisa assim. Não leva pro lado da série, não, tá, Watson? Pelo amor de Deus. Mas, tipo, é uma artista e um ser humano incrível. Eu tenho muito carinho, muita gratidão. Eu acho que se a Ariana não tivesse chegado na minha vida durante a pandemia, eu não sei nem como é que estaria a minha vida, sabe? Então eu acho assim, Watson, que às vezes as pessoas ficam reclamando do amor de uma pessoa com um ídolo, sendo que elas não deveriam reclamar, porque não é que eu coloque a Ariana como Deus, não é que eu vejo a Ariana, Marcelo, como Deus. Eu acho que as pessoas têm, principalmente pessoas, como é que eu posso falar, maldosas e pessoas tendenciosas, ou então pessoas que não conhecem, porque tipo, tem pessoas que são assim, Vasco, e vê a gente postando as coisas no WhatsApp, postando no Instagram, e pensa que a gente é fã, mas que a gente, como é que eu posso falar? Né, Eduardo, fica endeusando as pessoas, tratando a pessoa como se fosse Deus. Não, gente, não é isso. Eu não trato ela como Deus, ela não vai tomar o lugar de Deus. Mas tem gente que pensa essas coisas, né, Watson? Que fica pensando que você tá botando um ser humano no lugar de Deus, e não é isso. Há uma diferença de você ser fã, sabe? Quando você é fã de um cantor, de um filme, de uma série, ou então de alguém, você se apaixona não somente pelo trabalho daquela pessoa, mas principalmente pelaquela pessoa. Porque querendo ou não, Watson, Marcelo, aquela pessoa te inspira no teu dia a dia. Pode ser, por exemplo, a relação que você que está me ouvindo tem comigo, né? Eu, de alguma forma, interfiro em quem você é, sabe? Te abro a mente, te alivio uma ansiedade, sabe? Ou então
te divirto ou te inspiro a ser de uma forma, ver algo, consumir algo, conhecer algo. Então, não é nessa forma que as pessoas veem. O meu amor com a Ariana não é um amor sexual. Eu não vejo a Ariana, não tenho um crush na Ariana, sabe? Eu não olho pra Ariana nesse lado sexual. Talvez algumas pessoas olhem. Eu olho ela como se fosse uma irmã, como se fosse uma amiga, como se fosse uma pessoa que me entende. Tem várias músicas dela que eu super me identifico, sabe? Breathing. E deixa eu fechar a porta aqui pro gato sair rapidinho. Fechar a porta aqui e o gato tava preso dentro de casa. Sim, como eu tava falando, né, tem várias músicas dela que tocam muito em mim, né? Várias, de vários álbuns, né? Breathing, Needy, Fake Smile, Thank You Next, Bye, Just Like Magic, He Can't Be Friends, Supernatural e tantas, sabe, Watson? Umas mais, outras menos, mas no geral, todas que ela lançou, eu tenho um carinho especial. Até essas que eu não gosto muito, Into You, Braze It, West Side, Some Like You, Interlude, são músicas que eu não gosto. Tem algumas até que eu não me conecto, mas são músicas que eu entendo, por exemplo, o Eduardo gostar, o Watson gostar, porque são músicas boas. Claro, talvez sejam menos. Eu falar que Into You é menos inspirada, né, Eduardo? Tô passando. Into You não, tá, gente? Mas uma Brazy da vida, né? Uma Pete Davidson pode ser um pouquinho menos inspirada, mas não são músicas ruins, sabe? São músicas legais. Quando você escuta o álbum, você se conecta com o que ela tá cantando ali. Então, eu me conecto muito com várias músicas dela, sabe? Eu sonho um dia ir no show dela. O Eduardo já teve a oportunidade, não foi, Edu? Até de conhecê-la. Eu imagino como o Eduardo deve se sentir privilegiado de, sei lá, ter tocado nela, sabe? Imagina você tocar nela, ouvir ela olhar pra você, sabe? Falar algo pra você, deve ser muito especial. Eu já tive vários pensamentos na minha cabeça, tipo assim, ai meu Deus, imagina como é que eu vou reagir um dia se eu conhecer a Ariana, se eu tocar na Ariana, sabe? E outra coisa que eu me lembrei que a Ariana me inspirou, que eu falei que ela me inspirou, né, a ser mais gentil, etc e tal, a me apaixonar pelo inglês, que era uma coisa que eu gostava, mas eu não era apaixonado. E quando eu comecei a ouvir as músicas dela e ver ela dando entrevista e ela começando a falar em inglês, isso me inspirou, tá vendo, Vatos? Até que uma artista te inspira a conhecer uma nova língua, talvez. Sei lá, você começa a acompanhar uma artista francesa, você se interessa pelaquela cultura, pelaquela língua, né? Você se interessa por tudo. Então, eu agradeço muito a Ariana. A Ariana me trouxe muitas coisas boas. E é como eu falo sempre, né, Vatos? Eu tô nem aí, eu não me importo se as pessoas vão ficar falando coisas, eu não me importo se as pessoas vão ficar deduzindo coisas, ou então, sei lá, por exemplo, eu posto essas coisas aqui que eu tô postando, se vocês interagirem, beleza, sabe? Se aparecer alguém comentando aqui embaixo nos comentários, beleza. Se ninguém quiser comentar, se esse vídeo tiver 5 visualizações, pra mim tá tudo bem, porque o amor que eu sinto por ela, gente, não é medido em interações, porque as pessoas às vezes ficam se sentindo mal, nossa, eu postei um negócio no WhatsApp, ninguém respondeu. Gente, quando você gosta do que você, sei lá, por exemplo, eu não preciso gostar de Supernatural porque o Eduardo comenta. Eu tenho que gostar de Supernatural porque eu gosto de Supernatural. A série, tô dando um exemplo. Eu tenho que gostar de Pânico, Eduardo, porque eu gosto de Pânico. Se o meu gostar tá ligado a interações de outras pessoas, isso não é gostar. Isso é carência misturada com falta de aprovação. Você tá querendo que as pessoas aprovem aquilo, gente. Cada um tem uma experiência com aquilo. Tem hora que eu escuto, por exemplo, minha prima Vanessa. Vanessa, ela fala assim, eu não escuto a Ariana Grande, sabe? Eu não entendo essas coisas que você fala, mas eu sei que você gosta dela e eu respeito isso. Então, isso é muito legal, sabe? Quando a pessoa ela não consome, mas ela respeita. Porque tem muita gente que desrespeita ou diminui, e eu não gosto disso. Porque assim, sendo bem sincero com você, Watson, se eu for olhar, Eduardo, o tanto de bem que a Ariana já fez na minha vida, tem um monte de familiar aí meu que nunca nem fez. Inclusive, eu até pensei em falar isso hoje, Watson, né? Naquela homenagem que eu fiz pra ela no WhatsApp. Só que eu olhei e falei assim, não vou botar isso não, sabe por quê? Porque a gente bota, as pessoas já são tendenciosas pra um lado. E se a gente falar, as pessoas aí que elas, né, jogam as coisas pra um lado mais distorcido ainda. Então, meu amor, foda-se, sabe? Mas eu eu tenho certeza que ela me fez e me faz bem muito mais do que muita gente que eu conheço. E eu tenho certeza que eu, com muitos de vocês, pode ser assim também.
Eu tenho certeza que eu faço o Watson se sentir muito melhor do que muita gente da família dele. O Marcelo se sentir muito melhor do que muita gente da família dele. O Eduardo também, enfim, né? Quando você percebe que a pessoa gosta de você e que te faz se sentir bem. Às vezes a pessoa nunca conversou com você, nunca conversei com ela. Quer dizer, já conversei com ela na minha cabeça. Mas, tipo, na minha cabeça eu já até me encontrei com ela, Watson. Mas, de verdade, a gente nunca teve nenhuma interação. Mas, mesmo a gente não tendo uma interação, eu sinto como se a gente já tivesse, eu sinto como se fosse uma amiga próxima, eu sinto que eu gosto muito da Ariana, sabe? Eu tenho um carinho e uma gratidão muito, muito, muito forte mesmo, sabe? Eu posso dizer pra vocês, sem sombra de dúvidas, que a Ariana é uma das poucas pessoas, não vou ficar dizendo, ai, eu amo fulano, cicrano, beltrano, não, mas é uma das poucas pessoas que existe na Terra que eu realmente me preocupo e amo de verdade, né? Tem várias pessoas que eu gosto e eu amo e me preocupo. Vocês, minha mãe e outras pessoas, né? Não vou ficar citando o nome que eu nem gosto, porque aí fica criando até rivalidade entre as pessoas. Mas meus fãs, que são vocês que me assistem, né? Todos os dias, ou quando der, ou minha mãe e outras pessoas, né? São pessoas que eu amo muito, porque me fazem muito bem. E a Ariana tá incluída aí, mesmo a Ariana sendo uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, mas ela me faz bem. Eu acho que a Ariana passa essa vibe pra gente, né, Vatos? Eu acho que até o Vatos, que não consumia muita coisa dela, começou a consumir mais por mim. Até ele, quando vê um clipe dela, vê uma risada dela, ele fala, nossa, eu entendo. Acho que nesses momentos que eu acho que ele deve olhar e falar, eu entendo porque o fã gosta dela. Sabe, eu entendo porque ela faz bem pra tantas pessoas. É porque ela é uma pessoa do bem, que ela é um anjo, sabe? Ela é uma pessoa que nasceu aqui, infelizmente sofreu muitas coisas, né? E sofre, mas ela é uma pessoa que ela passa por cima. E isso também me ensina. Ela, por mais que passou por várias situações ruins na vida dela, ela sempre tá com um sorriso no rosto, sempre tá otimista, sabe? E eu acho isso engraçado, que uma vez minha mãe me perguntou assim o motivo de eu gostar muito de Just Like Magic, porque a minha mãe falou assim que esse negócio de magia que ela canta não existe, né? E eu expliquei pra minha mãe que a magia que ela tá citando não é uma magia física, né? Tipo, estalei os dedos, minha vida vai se transformar. É uma metáfora, né, Watson? A você cuidar de sua saúde mental. Aquela música fala muito sobre saúde mental, se a gente parar pra pensar, né? Você percebe que a cabeça dela naquela música tá positiva, né? Isso, tá muito positiva. Ela ensinando a gente a manter uma cabeça positiva. É difícil pra caralho, né, Fato? A nossa cabeça, se a gente parar pra analisar, tá mais no negativo do que no positivo. Mas o certo mesmo é a nossa cabeça tá assim, leve. Porque quando a gente tá focado nas coisas, gente, tudo acontece como mágica, sabe? Você consegue focar no seu trabalho, focar em você, focar na sua saúde, focar no namoro, as coisas acontecem na sua vida com mais rapidez, você não fica acelerando o seu tempo. Então eu entendo a magia que ela tá citando na música, não é uma magia física, não é se estalar os dedos e as coisas acontecerem, é no sentido de quando você tá bem com você mesmo, quando você tá bem com a sua cabeça, com a sua saúde mental, as coisas ficam muito mais fáceis para você. Então eu interpreto essa música, não sei se o Eduardo também vocês, dessa forma, né? Tipo, cuida da tua saúde mental, sabe? E realmente, eu já percebi isso, que quando eu foco no meu trabalho, quando eu foco em mim, que eu tenho essa dificuldade de foco, né? Na minha vida eu sou uma pessoa que eu me auto-saboto pra caralho. Mas quando eu foco, quando eu consigo ter foco nas coisas, eu já percebi que meio que tem hora até que o tempo, Watson, passa de uma forma devagar. Por exemplo, sei lá, quando eu tô focado em assistir um vídeo no YouTube ou em fazer uma coisa, eu tiro a minha cabeça do tempo, que tem hora que a minha cabeça fica focada no tempo, né? E fica focada em outras coisas. Aí tem hora que eu olho assim e falo, caralho, são, são 7h50 ainda. Eu já assisti, sei lá, 20 vídeos, são 7h50. Se fosse num dia que eu tivesse com a cabeça ansiosa, cara, já seria, sei lá, 10 horas e 30 minutos, sabe? Tipo, olha só quando você foca as coisas. Tem hora que eu falo assim, Vatson, será que eu vou dar conta de editar esses vídeos aqui em 2 horas? Cara, em menos de 2 horas, em 1 hora, 1 hora e 15, eu edito todos esses vídeos. Quando eu consigo focar, eu não sei explicar pra vocês, não é focar com ansiedade, mas é focar calmo, com a mente limpa, com a mente tranquila. Tudo acontece em minha volta como se fosse mágica, as coisas acontecem, sabe? Então acho que isso é também algo que a Ariana me ensinou, a cuidar da minha saúde mental, a não acelerar meu tempo. Tem várias músicas dela, né, Eduardo, que ela fala sobre o tempo.
né? Essa Ordinary Things, se você analisar a letra dessa música, ela fala muito, né, que ela não quer que o boy dê diamantes pra ela quer que o boy saiba usar bem o tempo dela, né? Eu acho isso legal, sabe? Então, enfim, parabéns a Ariana, que Deus abençoe, que Deus dê muitos anos de vida. É maravilhosa, é uma diva, todo mundo desejando parabéns a ela. Quem não consome ela, comece a consumir, escute os álbuns, veja os clipes. E é isso, sabe, gente? Né? Eu amo muito a Ariana, eu quero muito que a Ariana seja feliz. E um dia eu espero muito ter o privilégio que o Eduardo teve de conhecê-la pessoalmente, que eu acho que deve ser um surto. Eu acho que o Eduardo tá até hoje assim, incrédulo. Eu acho que o Eduardo vai olhar pra mim e falar assim, pior que tem hora que eu fico incrédulo, fã, pensando que eu já conheci ela. Gente, vamos cantar um Happy Birthday to You, dando uma de Inês Brasil, pra terminar, que esse vídeo já deve estar com mais de 20 minutos que eu tô... Quantos minutos tá aqui? Meu pai, 24 minutos. Tô conversando mais com a nega do leite. Vamos cantar os parabéns dela? Happy Birthday... Peraí que eu vou encostar aqui. Vou bater palma, peraí. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Todo mundo comigo. Happy birthday to you. E esse happy birthday to you vai pra puterinha, né, gente? Aí o Vaz deve estar pensando, como assim putera, fã? Porque o nome dela é Ariana Grande Putera. Putera não com P, com P. P de banana. P, putera. Parabéns pra nossa puterinha. Enfim, parabéns, Ari. Feliz aniversário. Me conta aqui embaixo, gente, né? Qual é a sua relação com a Ariana? Qual é a sua música favorita? Qual é o seu clipe favorito? Tá? Me conta como você conheceu ela, se você já encontrou ela pessoalmente, como foi, o que que ela falou pra você, se é que você lembra, se é que você entende, Grace. Você sonha em encontrá-la, ou então qual é o seu ídolo e qual é a sua conexão com o seu ídolo, tá? E não se esquece, deseja os parabéns da gata aqui embaixo, gente. Pelo amor de Deus, 31 aninhos. Vamos comemorar. Beijo. Tchau, tchau. I love you, Ari. Thank you por tudo. Por everything.